Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês nesse dia, compartilhando conhecimento. Começa mais um episódio do PodJus Podcast, onde a justiça ganha voz. Estamos aqui hoje com um entrevistado de suma importância. Você que está aí nos assistindo, nosso telespectador, então fique à vontade e em breve será divulgado quem será o nosso entrevistado. Doutora Suelen. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do PodJus Podcast. Como o doutor Leandro fala, onde a justiça ganha voz, né, Léo? E a ideia é transformar, trazer de forma mais dinâmica o direito para você que é operador do direito, para você que será futuro operador do direito, para a sociedade geral, trazendo então temas essenciais para a nossa sociedade de forma humanizada, de forma mais direta possível. Somos um podcast independente, sem nenhuma vinculação, então aqui a gente pode falar sobre tudo e é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Hoje o nosso entrevistado é uma pessoa de suma importância na carreira jurídica. Se eu falei aqui o currículo dele é um pergaminho, mas é o Dr. Jamerson Diamantino. É uma honra estar aqui com você nesse dia, estar no nosso entrevistado. Dr. Jamerson Diamantino, ele é advogado criminalista, atualmente advogado criminalista e coordenador do curso de Direito da Faculdade Unifam, em Casa Nova. E ele tem uma proeza. Ele era policial militar e hoje ele é advogado criminalista. Então, o episódio de hoje vai trazer muitas informações importantes e você, operador de direito, fique atento, porque o Dr. Jamerson vai trazer, eu acho que é como diz aquele programa que tem na TV, o pulo do gato. O pulo do gato na sua carreira jurídica. Dr. Jamerson, as honras. Bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores. Agradecer a Dr. Leandro Magno, a doutora Sueli, pelo convite. Estar com vocês aqui é uma honra, ambiente muito acolhedor, o estúdio fantástico e a companhia de vocês é uma companhia fantástica. Eu quero ainda chegar no nível que o senhor falou, doutor. Eu quero muito chegar nesse nível, mas quero agradecer a vocês dois, a grandeza, o Estúdio 74 Podcast. Eu fiquei maravilhado com a estrutura, com o estúdio podcast, muito acolhedor. E vamos embora. Vamos embora. Doutora Sueli. Obrigada, doutor Leandro. Agradeço pela presença, doutor Diamantino. Me permita chamar assim. A gente sempre cria um laço aqui, a gente vai apelidando de uma maneira carinhosa, claro. Para facilitar aqui a nossa entrevista e deixar mais intimista. Doutor Diamantino, me conte um pouco, o doutor Leandro comentou que o senhor veio da carreira policial. O que a carreira policial te influenciou para decidir, para seguir para operacionalizar o direito, né? Para decidir vir para o direito? A advocacia era um sonho de infância. Eu tinha um sonho de ser advogado, só que algumas coisas são muito difíceis em alguns lugares e são difíceis para algumas pessoas. E aqui no Vale do São Francisco, na minha época de vestibular, na transição dos 17 para os 18 anos, só tinha curso de Direito na UNEB. Esse curso era diurno. Eu comecei a trabalhar com os 14 anos. Eu trabalhava na loja Flash Fotografias, na rua Doutor Pacífico da Luz, em Petrolina, número 268. Era um... Bem preciso. Eu não consegui gravar, só não sei o celular de minha esposa, eu não sei gravar de jeito nenhum. Que é muito marcante, foi meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar com os 14 e era uma loja de fotografias e revelava fotografias. Uhum. E ali foi quando eu tive a primeira experiência com o trabalho em si. E aí seguiu, fui pai jovem, fui pai muito novo, fui pai aos 18. Aí não tinha como parar para estudar à tarde, porque fui pai solo, houve uma inversão aí. Normalmente são as mães solos, eu fui pai solo. E desculpa lhe cortar, já lhe parabenizo, né? Que interessante. Também, Léo não é que é pai solo, mas, por exemplo, atualmente a esposa está um pouco distante por conta do trabalho e ele assume esse papel, então nada mais do que enaltecer essa inversão desses valores, porque é importante também, né? Não é só a responsabilidade da mulher. E é verdade. E aí, chegou aos 18, fui para o Exército, serviço militar obrigatório por escolha, que existe servir o Exército. Aí aos 18, fui servir o Exército, fiquei no Exército
por 7 anos. Fiz curso de cabo, fiz curso de sargento, saí sargento no Exército e continuei trabalhando. Aí depois fui cursar geografia, porque não tinha direito à tarde. Aí fui para a Universidade de Pernambuco, antiga FFPP, a FFPP, Faculdade de Formação de Professores, porque, como eu disse, algumas coisas são difíceis para algumas pessoas e eu acredito que seja de forma pensada de alguns atores políticos. Por que não ter curso de Direito à noite na Universidade Pública no Vale do São Francisco e só o curso para professores direcionado? Depois que se transformou na UPE com novos cursos. Aí fui cursar Geografia e a vida seguiu. E aí chegou um momento, passei no concurso da polícia, foi o que possibilitou que eu viesse a estudar, eu e a Andresa, minha esposa. Estudávamos direitos, somos contemporâneos, pagamos algumas disciplinas juntos e terminou que concluí o curso de Direito, passei no exame de ordem e o coração pulsando porque o meu desejo era ser advogado. O meu sonho era ser advogado. Nunca reclamei de serviço, tanto na polícia quanto no Exército. Tirei todo o meu serviço, nunca coloquei um atestado, eu costumo dizer. Eu digo, olha, trabalhei sem nunca colocar um atestado. E fui para a polícia, trabalhando na polícia, formado, passei no exame de ordem e você se sente um pouco de insegurança. Porque as pessoas romantizam o trabalho autônomo. As pessoas dizem, não, você é autônomo, você é seu patrão. Não. Você é autônomo, você vai, às vezes, você não está bem psicologicamente, você vai ter que trabalhar. Você está doente, você vai ter que trabalhar. Não adianta a gente romantizar simplesmente o serviço autônomo, que não é tão simples. Uhum. E aí, na Bahia, tem a possibilidade de você se aposentar proporcionalmente. Eu juntei todo esse tempo de contribuição para me aposentar. Mas antes da aposentadoria, tem uma pessoa que passou pelo meu caminho. Eu sou muito grato. As pessoas que tragam comigo a gratidão. E tem uma pessoa daqui de Juazeiro, Gilmar Gomes, que foi meu contemporâneo de faculdade. Eu fazia alguns negócios com ele e um dia eu já tinha revelado para ele o sonho de ser advogado. E um dia ele sentou comigo e disse, lá na empresa dele, no escritório dele, ele sentei com ele, ele disse, por que você não vai advogar? Ele sabia que eu tinha passado no exame de ordem. Eu disse, olha, eu vou ter uma perda salarial, eu tenho 3 filhos, sou casado, tenho muita... A gente despesa, né? Tem muita responsabilidade, é uma decisão difícil. Ele disse, Diamantino, sente aqui. Aí ele pegou um papel, uma folha de ofício e disse, você ganha quanto? Aí anotei. Aí ele disse, isso aqui você faz advogando. Aí eu disse, mas tem uma possibilidade, Gilmar, eu posso me aposentar. Ele disse, se você se aposentar hoje, você ganha quanto? Eu digo, é possível que eu ganhe 60% do que eu ganho hoje. Aí ele botou no papel e disse, então você tem que ter essa diferença. Ele disse, se você der aula. Eu disse, não, se eu der aula eu supro o salário da polícia. Ele disse, então você só vai botar um terno e andar na rua. Quando aparecer cliente, o seu salário você já vai ter. Aí Gilmar pegou e disse, eu tenho um ponto em frente à Justiça do Trabalho, vai olhar o ponto? Aí eu fui olhar o ponto, eu disse, rapaz, Gilmar, é bacana. Ele disse, vai, os 3 primeiros meses você não vai pagar não, o aluguel. Abre o escritório. Massa, velho. Gilmar Gomes. Eu conheço o doutor Gilmar Gomes. Ele fez, inclusive, pós-graduação comigo na Universal. Não, porque eu fiz, antes de fazer na previdenciário, eu já tinha feito trabalho. Aí eu fiz processo civil e fiz previdenciário. E aí ele fez comigo de processo civil. Aí Gilmar que abriu os olhos e quando você fala, eu sou de origem humilde, você fala, às vezes as pessoas dizem, você vai largar o concurso. Aí eu cheguei em casa, falei pra Andresa, a Andresa disse, você tá na polícia porque saia? Pode sair. Eu digo, não, vou pedir aposentadoria. E a Andresa teve um papel muito importante nessa transição. Aí eu pedi aposentadoria e demorou. E Deus mandou cliente, a gente já tinha o júri marcado e nada da aposentadoria saiu, aprovado no exame de ordem, tentando jurar. Primeiro pedi a carteirinha, porque tinha uma janela de uma legislação do governo Bolsonaro que autorizava policiais militares e bombeiros militares terem a carteira do exame de ordem, mas para advogar em causa própria. Só que esse depois foi saído pelo caiu, STF, não foi? O STF derrubou. E acredito que de forma injusta, porque é possível você ser servidor do estado do Pernambuco e advogar em outros estados, porque o seu raio de atuação é muito limitado. Seria uma exceção. Seria uma exceção. Estaria sugerindo. Isso, sugerindo uma exceção. E aí eu
dei entrada na minha aposentadoria, saiu a aposentadoria. Graças a Deus, vou fazer 2 anos agora em dezembro de exercício da advocacia. Ah, massa. Mas a aposentadoria veio logo, culminou logo com a época da transição para advocacia, né? Sim, porque eu pedi para aposentar para poder advogar, por causa do impedimento. Do impedimento. Aí veio essa aposentadoria proporcional e o interessante, quando eu pedi a aposentadoria, o pessoal do Estado não sabia fazer o cálculo. Porque você junta o tempo que você tem de contribuição e eles fazem um cálculo para você ser aposentado proporcionalmente. E demorou muito, cara. Eu fiz o pedido em maio, quando veio ser a aposentadoria saiu em novembro. Em novembro. Vai para Salvador, né? No caso, Salvador. Eu fui em Salvador conversar com o pessoal, rapaz, a gente tá procurando fazer o cálculo. Eu digo, me dê que eu faço. Eu apressado. É essa? Deixa eu resolver. Eu apressado. Eu dei me dê aí que eu faço o cálculo. E me ajudou muito. Não, só a questão da... É porque o pessoal fala, você é profissional liberal, você é autônomo, mas não entende o dia a dia. O dia a dia. A doutora Suelen, além de ser advogada, é professora e mentora. Eu chamo ela de minha coach. Minha coach. Minha coach. Aí eu tô com a doutora Suelen, minha coach, me ajuda aqui. Ela faça assim, faça essa... Então, a gente que somos... nós que somos operadores do direito, nós não temos escala de horário. Eu falo direto isso. Até falo passar na sala dos alunos, pros alunos. Tem dia que meia-noite, 1h da manhã, tá cliente falando pelo WhatsApp. Às vezes eu tenho que desligar o celular, desligar a internet para dormir. Porque o direito, ele traz essa necessidade de discussão do próximo. Como o doutor Eduardo falou, num episódio que vai vir ao ar, a necessidade do povo hoje, ela é muito maior do que o que era anterior. Então, às vezes, a pessoa está precisando de uma resposta rápida. Nós que somos advogados, às vezes tem que ser psicólogo, tem que ser conselheiro familiar, conselheiro de filho, conselheiro... Fora a nossa rotina do dia a dia. A gente tem família, temos casa, temos boletos a pagar, temos um cachorro para dar atenção, tem um gato para dar alimentação. Então, é todo um contexto que, às vezes, a pessoa que está do outro lado não entende, não percebe-se, né? Mas, voltando aqui às perguntas, doutor James, a sua atuação como policial e do advogado criminalista, de certa forma, são lados opostos da moeda. A gente entende que a polícia militar ela tem um poder ostensivo, né? Como eu tenho um amigo meu que é policial, a gente conversando com ele, fala, vocês estão enxugando gelo. E o advogado criminalista, que tem o defender do cliente que está do outro lado. Então, esse processo de transição na sua vida, houve algum momento específico que você percebeu, como você falou, o seu sonho era ser advogado, mas poderia ser advogado de áreas distintas, mas devido a essa sua profissão, atuação como policial, ela influenciou você ser advogado criminalista hoje? Eu acho até, inclusive, diferente, né? Porque não é a regrinha assim, que a gente segue. Achei bem diferente. A advocacia criminal, isso era minha leitura, é minha leitura de cabeceira. Foi o que eu gostei de início e continuei gostando. As pessoas dizem, não, a gente namora com direito penal e no final a gente casa com outro ramo do direito. Mas é um ramo que eu sempre quis atuar. E no ano de 2016 para 2017, ainda na faculdade, eu peguei e fui estagiar na Defensoria Pública com a doutora Mônica Alves Bessa. Doutora Mônica também me estendeu a mão, abriu a porta. Eu lembro que um dia de sexta, ela me deu o primeiro caso, era processo físico. Ela disse, olha, tem essa apelação para fazer. E eu falei para ela, eu posso levar esse processo para casa? Ela parou e disse, tem que ter cuidado. Eu disse, não, eu vou ter cuidado. Um filho, né? Não, eu pensei, eu vou cuidar mais desse processo do que dos meus meninos. E aí levei o processo para casa e fiz. E fiz o processo e eu me preparei antes. Passei 2 anos na Defensoria Pública, estagiando no direito criminal, que já era voltado para a área. Quando eu venho para a Polícia Militar, vai me ajudar muito, porque o direito penal
ele não comporta quem não vem das ruas em algum momento do direito penal. Quando você vem para fazer algumas coisas complexas, você tem que ter um pouco de expertise que os livros não lhe dão. Chega um momento na advocacia criminal, que é uma advocacia muito delicada, assim como a advocacia trabalhista, e uma advocacia muito social. Sim. E a diferença é que na advocacia criminal você milita contra o Estado. A parte de adversos é o Ministério Público. E aí a polícia me trouxe essa experiência de procedimentos, de ver alguns procedimentos que não são feitos muitas vezes como a legislação pede. Um exemplo, cadeia de custódia. Qual seria o correto? Eu sou policial militar, apreendi a droga. Quando eu entrego essa droga na delegacia, essa droga tem que ir para um saquinho, tem que ser colocado um lacre nessa droga para você preservar a cadeia de custódia. E a partir dali, quando o perito for receber, para o perito fazer a perícia na droga para avaliar a constatação da substância entorpecente, ele rompe o lacre, faz a perícia, pega esse lacre rompido, bota dentro do saquinho, bota outro lacre. Na prática eu vejo que não funciona. Em alguns casos, a gente vê que é possível que a autoridade policial, o delegado, não esteja na delegacia para fazer a lavratura do flagrante. Muitas vezes você é ouvido e você assina o auto sem que se passe pela autoridade policial. E essa experiência você traz das ruas. Às vezes você faz algum tipo de prisão e você pensa, não, vou botar no papel dessa forma, mas aconteceu completamente diferente. E aí você traz essa expertise, principalmente quando você vem para a audiência para você fazer o cross-examination, para você fazer o interrogatório cruzado das pessoas que fizeram a prisão e das pessoas que operacionalizaram essa ação penal, esse processo, essa investigação criminal. A polícia me ajuda muito nesse sentido. Só que também a estada na polícia me atrapalha um pouquinho na seguinte perspectiva. Alguns amigos, algumas pessoas que dividíamos viaturas juntos, que trabalhávamos juntos, não entendem o papel. Não entende o papel. Porque pensa, não, agora ele... Não, cara, o advogado criminal devia ser a figura mais celebrada pelas polícias. Quando vê um advogado criminalista atendendo flagrante, os policiais devem sentir um alívio. Porque a partir do momento em que o advogado assina o auto de prisão em flagrante, se tiver qualquer ilegalidade naquele procedimento, a assinatura do delegado deu luz à legalidade, ainda que o ato tenha sido ilegal, porque o momento de arguir é ali na delegacia. E as pessoas não veem dessa forma, veem como se fosse um inimigo. E não é. Inclusive, até, doutor Diamantino, saindo um pouco do script, mas já que o senhor mencionou, falando sobre esse tema, eu acho que sai muito essa ideia. Eu não sinto por advogar no trabalhista, mas na área do direito penal, o advogado criminalista talvez sofre um pouco dessa, e aí eu vou botar entre aspas, criminalização. Preconceito, muito enraizado, né? Às vezes a pessoa ali, o seu cliente, cometeu um ato ilícito que vai ser julgado, todo o procedimento, tudo certinho, bonitinho, mas transfere essa responsabilidade daquela pessoa que teve aquela conduta ilícita para o advogado. Eu acho que eu já vi, inclusive, alguns advogados aqui da área do direito criminal sendo... inclusive atacado em blogs e nos vários veículos de comunicação nesse aspecto, dizer, como pode esse advogado estar defendendo essa pessoa que cometeu esse ilícito? Então vai dizer assim, como o advogado está defendendo bandido? E aí eu queria, na sua perspectiva, até por já ter passado pelo outro lado, o que o senhor pensa sobre isso? Eu me recordo de uma prisão que eu fiz e tinha uma advogada, a doutora Edilene Marques. Ainda na polícia, essa prisão ocorreu Serra da Pimenta e ela atendeu flagrante. E ela foi, acompanhei e disse, rapaz, aconteceu alguns exageros aqui e tal. A turma ficou com raiva. Eu digo, não, cara, é o papel dela. Ela tá certa. Se um dia nós cometermos um ato ilícito, nós vamos precisar de um advogado. Sim. O que as pessoas ainda não compreendem, e eu acredito que nós estamos num grau de civilidade razoável, se não estamos, é para nós estarmos num grau de civilidade um pouco avançado, as pessoas transferem a imagem do cliente para o advogado em algum momento. E isso é complexo. Eu entendo quando é a família da vítima. Eu costumo dizer,
meus alunos, não, mas que Suzane, alguns alunos, porque a Suzane saiu, cara, com todo respeito, Suzane... A von Richthofen? Isso, a von Richthofen. Eu digo, a Suzana cometeu um delito em âmbito doméstico que você não pode sentir desejo de vingança por ela. Porque o crime que ela cometeu afetou a família dela, o irmão dela. O irmão dela tem o direito do desejo de vingança. Mas tu que é alheio a essa relação doméstica, essa relação familiar, tu não pode ter o desejo de vingança. E tem no coração das pessoas o desejo de vingança. A sociedade é assim. Tem-se o desejo de vingança a depender do réu. Nós estamos... Concluiu-se o julgamento do caso Bolsonaro e eu vi os advogados de Bolsonaro sendo atacados por advogados. Isso é um absurdo. Eu não vi, sério? Alguns ataques e outros advogados criminalistas celebrando a condenação. É outro absurdo. Eu digo, a condenação não é para ser celebrada. Porque quando tem-se uma condenação, é porque nós falhamos quanto humanidade, como seres humanos. Nosso grau de civilidade decaiu e nós praticamos uma desinteligência, nós praticamos uma tolice, uma insanidade, cometeu-se um crime. E o cometimento de crime não é para ser celebrado. E as pessoas têm isso, de transferir o ódio para o advogado. E com o advento das redes sociais... Potencializou, né? Isso se potencializou de uma forma que todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Todo mundo tem uma opinião sobre absolutamente tudo. E às vezes, são opiniões esdrúxulas e que transpassa o direito de liberdade de expressão. Alguns casos, a gente observa, quando tem-se um estupro, um feminicídio, as pessoas, antes mesmo de concluir, as pessoas já têm uma decisão. Pré-julgamento, né? Um pré-julgamento. E esse pré-julgamento da pessoa transfere para o advogado, que as pessoas dizem, como pode o advogado defender uma pessoa dessa? Só que o advogado, a gente retorna para aquela questão da legalidade do ato. Para que o julgamento seja válido, para que se tenha uma pena, para que se tenha uma sentença, é necessário que tenha um advogado. Porque se não tiver um advogado, é impossível ter-se um julgamento. E a responsabilidade do fato, eu costumo dizer isso para a família. A gente conversando, falando sobre, antes de iniciar, a gente falando sobre cliente que fica pedindo informação. Muitas vezes a família dos clientes da advocacia criminal chegam e falou de uma forma, não, calma, espera. Quem praticou o ato foi seu filho, foi sua esposa que praticou o ato. Aí você vai ter que ter paciência para ter todo o trâmite processual. Não, mas tem que visitar. Eu digo, a visita está no contrato, uma vez por mês, vou fazer a visita, mas eu não sou psicólogo. De um lado você tem a família, do outro lado você tem a família da vítima. A família da vítima não suporta essa figura. E achei interessante uma situação. Teve um homicídio, eu advogo para um suposto autor. Eu acredito muito que ele não foi o autor. E vou para a audiência. Chega a audiência, não teve audiência. A juíza remarcou, teve um problemazinho com a juíza dessa comarca. Ela teve que viajar, que o pai dela tinha adoecido. E aí deu a audiência, quando eu vou saindo, cumprimentei a mãe. Ela disse, olha, eu digo, olha, você tem todo o direito. O direito é seu, você é mãe. Inclusive de contratar um assistente de acusação para você ter informações do processo. E fui embora. Uns 4 dias depois, liga uma pessoa. Aí disse, olha, teve um homicídio, tal e tal. Você pode advogar para mim? Eu disse, posso. Como é o nome do seu filho? Ela falou o nome do filho. Eu disse, olha, eu sou advogado da outra parte, tem um conflito de interesse, eu não posso. E é você? Eu digo, sou eu. Não, foi que coincidência. Que me indicaram. Quem está fazendo assistência de acusação agora é o professor Peixinho, que dá aula com a gente. Eu digo, olha, eu não posso, infelizmente, mas eu respeito muito a sua dor, eu respeito muito a sua situação como mãe. Agora também tem que ter essa maturidade do advogado, de respeitar a memória da vítima. Com certeza. Que tem alguns casos que na energia, que o direito criminal demanda muita energia. Às vezes, há um excesso de energia do advogado e ele termina ferindo a memória da vítima, que aí também não é bacana. Isso. E aí é onde a gente se torna alvo, e não é só o advogado que está atuando naquele caso, é que toda a classe vira alvo de ataques, porque a gente, de uma certa forma, fere a memória da vítima. Não sei se vocês se recordam, teve um caso
no Balneário Camboriú, que teve até uma história, não, o estupro culposo tomou repercussão. Que o advogado, um advogado excelente, Gaston Rosa, ele trabalha com muita energia. E aí a vítima se sente violada. E depois disso, se tem uma legislação para proteger ainda mais as vítimas. A gente tem que ter o cuidado. Eu costumo dizer que o advogado criminalista ele anda no fio da navalha. É verdade. Ei, se deixou falando. O senhor, fica à vontade. O senhor falando e eu aqui pensando em várias perguntas. Inclusive porque o direito penal ele instiga muito os alunos. Então eu dou aula, por exemplo, de introdução ao estudo de direito e me saem muitas perguntas de direito penal. Eu falei, olha, não atuo em direito penal, não sei nada de direito penal. Mas uma discussão que eu levanto muito, saindo até um pouco do roteiro, mas eu acho importante aproveitar a oportunidade de um advogado criminalista. O que o senhor pensa sobre essa questão do júri? Porque se fala muito que não é só a ampla defesa, é a plenitude de defesa. Até que ponto o advogado criminalista ele pode usar um determinado argumento, uma determinada metodologia? Eu vejo alguns, por exemplo, não criticando, eu acho que se permite, então, usar, às vezes, um poema, uma encenação, alguma coisa nesse aspecto. Na sua visão, enquanto advogado criminalista, inclusive atuante no tribunal do júri, o que o senhor pensa sobre isso? Há uma limitação ou se pode tudo mesmo? Eu tive um professor na faculdade, que o nome do professor era Geraldo dos Santos Neves. Ele foi procurador-geral do estado de Pernambuco. E ele, muito antigo, ele contava em sala de aula, né? Ele disse que perdeu um júri por rábula, ele foi para o Ministério Público, ainda tem a figura do rábula, ele disse que perdeu um júri por rábula e ele abandonou o Ministério Público. Ele disse, eu perdi um júri para um cara que nunca estudou direito. O júri, antes, eu acredito, que eu venho estudando, lendo sobre júri, o júri antes, ele era mais encenação. Sim. Ele era mais encenação, ele mais era teatral. mais teatral. Hoje, os jurados, você não comporta mais uma atuação teatral. Tem que ser uma atuação técnica. Porque a qualidade dos jurados hoje modificou muito. Hoje os jurados são quem? São servidores públicos. A maioria dos jurados são servidores públicos. Se você vai para a comarca de Petrolina, os jurados são servidores públicos de nível superior. São pessoas que estão atentas ao processo. São pessoas que estão olhando o que você está trazendo de provas. O poema é interessante, Pode absolver, mas pode condenar. Eu gosto de música, e eu converso muito com a doutora Andresa, eu digo, olha, o poema, se você fizer um poema muito emotivo, você pode trazer essa emoção para a vítima e ele pode condenar o réu. Se esse poema for um pouco agressivo, as pessoas podem olhar para o autor como uma fera que precisa ser enjaulado e condenado. Tem que ter cuidado. Eu costumo dizer, principalmente para meus alunos, hoje o Tribunal do Júri não comporta mais uma atuação teatral. Hoje a atuação tem que ser mais técnica do que teatral. É importante, técnicas para você prender a atenção dos jurados é muito importante. E até só... desculpa, Léo, Pode. Aqui mas ainda, é à vontade. E em relação ao próprio jurado, o senhor comentou que às vezes hoje já... Porque é escolhido dentre o povo e tudo, mas tem já uma certa... O senhor comentou que seriam já servidores e tudo. Há um critério nesse sentido? Há alguma perspectiva de mudança? Eu acho que não, mas surge a pergunta de, por exemplo, o jurado ter um conhecimento mais técnico voltado para o direito, ou é importante esses jurados serem pessoas do povo mesmo para trazer esse equilíbrio? O que o senhor pensa sobre? Doutora Sueli, aí eu acredito que nós deveríamos adotar um modelo praticamente francês, que você vem para um júri que tem pessoas técnicas e tem pessoas não técnicas. Sim. É uma possibilidade. O jurado em si, quando ele é um jurado técnico, eu vou contar para vocês uma experiência. Fizemos um júri em Petrolina, era um júri muito importante para a gente,
Porque essa pessoa, o réu, era da igreja, por uma fraqueza da vida, se afastou um pouquinho da igreja. Em uma discussão, ele pegou uma arma de fogo e efetuou alguns disparos. E eu, na minha sustentação, na minha peroração, nos jurados, eu afirmava, ele dizia que teve um disparo que transfixou o portão e pegou na mão direita. E eu digo, isso aqui não foi disparo de arma de fogo, isso aqui foi um corte. E aí eu sustentava isso, que ele disse que estava segurando a porta para trancar. Eu digo, ele não estava segurando a porta para trancar. Normalmente a gente bota a chave na fechadura com mão forte. Se você é destro, você pega, até pela habilidade, você vem com a sua mão forte. Se eu sou destro, eu vou usar minha mão forte à direita. Se eu sou canhoto, a mão forte à esquerda, eu vou utilizar. Você segura o portão com a mão esquerda e coloca a chave na fechadura com a mão direita. Porque é uma oportunidade que você não pode perder no caso de risco. E tem a memória muscular. Eu expliquei isso para os jurados. Acolheu a tese da desclassificação, mas eles disseram que foi tentativa de homicídio simples. Eu dizia que ele não se machucou pelos disparos. E aí eu tô no atacadão fazendo compra com a doutora Andresa e o jurado na frente. Eu já tinha visto o jurado na Smart algumas vezes e eu olhando pro jurado eu digo, rapaz, eu pensando, você não acolheu a minha tese. Você não acolheu a minha tese de tentativa branca. Eu pensando aqui. E aí ele disse, eu lhe conheço de algum lugar. Eu digo, você foi jurado no caso? Ah, foi mesmo e tal. Aí começamos a conversar sobre o caso. Ele disse, eu acho que você errou. Aí eu disse, é importante que você me diga onde eu errei. Aí ele disse, ele segurou o portão realmente com a mão direita. Porque na situação de risco, ele segurou o portão com a mão forte para ele não sair. E trancou com a mão esquerda. E depois do julgamento, nós passamos alguns minutos discutindo isso. Ele disse que discutiu com os outros jurados. Aí acendeu esse alerta. Eu digo, o júri é técnico. O júri é técnico. O júri não é teatral. O júri é técnico. Eu utilizei um versículo bíblico no final, que eu disse, olha, eu quero que vocês julguem da maneira com a qual vocês querem ser julgados. Com a medida que vocês querem serem medidos, meçam esse caso. Ele pegou, e ele estava com a esposa dele, que também é jurada, são servidores do INSS nível superior. Aí ele pegou e disse, e no final ele ainda usou um texto bíblico. Aí ela, jurada, pegou e disse, ele apelou. Olha a percepção dos jurados. Né? Entendeu? Ali não comportava um júri teatral. Entendi. E eu tenho muito cuidado. Eu publico algumas partes do júri, de júris que eu faço. Antes do júri, eu evito publicar, dizer onde eu vou fazer júri. Para não porque gerar uma repercussão, né? eu ainda estou pensando nisso, digerindo isso, que é para conversar com o cliente. Ó, cara, vai ter teu processo, eu vou divulgar. Porque tem algo que eu sou contra. Completamente contra. O espetáculo da punição. Eu vou chamar a comunidade para ver o Estado punindo por vaidade minha ou porque eu quero que a sociedade veja e tenha um conhecimento com o meu julgamento. Primeiro eu preciso definir isso. Para depois eu trazer essas pessoas. Porque se eu trouxer pessoas para assistir, a minha atuação vai ser técnica ou eu vou querer fazer uma defesa para com que as pessoas vejam e não convençam os jurados. O tribunal do júri tem que ter alguns cuidados, eu acredito, sobretudo em relação a isso, doutora Sueli, porque o advogado, ele não é celebridade. Sim. No processo criminal, eu acredito que o processo é bem instruído quando o advogado menos aparece e ele trabalha. Porque muitas vezes se faz um estardalhaço e o advogado senta na mesa de audiência, acontecem os desacordos processuais, o desrespeito ao direito do cliente, o advogado entra mudo e sai calado porque ele quer ser muito gentil com as partes, quer ser muito gentil, parte que eu digo Ministério Público, quer ser muito gentil com o juiz, e ele não se insurge contra a ilegalidade, contra o desrespeito às normas processuais. Aí eu digo, não, tem que ter cuidado. Por quê? Você vai trazer gente para assistir. Você não é celebridade. Uhum. Você não pode expor seu cliente. Aconteceu um caso aqui, relativo a jogos de azar, que eu acredito que meu cliente não tem nenhum elemento que venha a condená-lo. Eu ainda estou no curso do processo. E algumas pessoas de blogs me procuraram.
E aí, o cliente pegou e disse, se eu falo, eu digo, a vida é sua, a decisão é sua. Eu não acho interessante você falar nesse momento, porque as pessoas não estão interessadas no que você vai falar. Já tem até um pré-julgamento, né? Talvez tenha uma desvirtuação. Alguns comentários que eu lia, eram as pessoas, eu sabia, entender, tem outros envolvimentos. Eu digo, olha, as pessoas não vão lhe ouvir. A gente não vai utilizar isso no processo. Esse é um momento técnico. Lá no final do processo, em você sendo absolvido ou em você sendo condenado, aí você pode ir para as redes sociais para falar do processo. E aí entra outra curiosidade. Processo em segredo de justiça. E a imprensa ficou sabendo. Quem vazou? Quem vazou? O Estado. O Estado. Porque você, advogado, você vaza a informação do processo de segredo de justiça, que no outro dia a OAB é notificada para você responder um processo disciplinar. O advogado, ele tem esse cuidado, mas o Estado não tem esse cuidado. E muitas vezes o Estado é que expõe. E o processo de segredo de justiça, e eu conversei isso com o magistrado. Eu disse, olha, doutora, o processo está em segredo de justiça, mas toda a mídia já sabe do processo. E não fui eu que falei. Eu não quero a exposição. Aí esse negócio da teatralidade, de chamar atenção, me preocupa. Por quê? Quando você chama a atenção para um processo, muitas vezes você constrange as pessoas que vão julgar a absolver. Inclusive, até já ia perguntar isso. O senhor pensa que seria um quarto poder, a mídia, para condenar ou absolver determinada pessoa? Com certeza. Com certeza. Você vem para um plenário do júri, o plenário do júri está lotado, os jurados, eles refletem sobre... Porque o Ministério Público usa isso. O Ministério Público olha para a plateia e diz, está aí a sociedade. Essa resposta que vocês querem dar para a sociedade, de absolver uma pessoa que cometeu um crime, é um risco muito grande, a questão da teatralidade. Porque hoje os veículos de comunicação têm um grande papel no resultado do processo. Se nós olharmos lá para trás, a ação penal 470, o escândalo do Mensalão, e Joaquim Barbosa julgou as pessoas do PT. Aquele julgamento, ele tem um direcionamento com a mídia. A gente vem para o escândalo do Mensalão, Sérgio Moro, a mídia em cima. Nós temos uns contornos. E todos esses processos, na primeira instância, na instância de julgamento, no primeiro ato do processo, as pessoas vão presas, porque o juiz ele tem que dar uma resposta à sociedade por causa da mídia. Isso é muito perigoso. E depois que você prende uma pessoa, a pessoa fica 3, 4, 5, 6, 7 meses preso. O juiz ele tem que ter um exercício de humanidade, de humildade muito grande, para ele dizer, não, eu prendi o cara, mas eu não deveria ter prendido, eu vou soltar. Porque quando você tem a teatralidade, você tem a atração da mídia, você tem uma prisão, inverte o papel processual. Você sai de uma certeza e vem procurando provas para corroborar essa prisão preventiva. E aí o processo, ele na maioria das vezes, é direcionado para condenar. Porque o que é a instrução de provas no processo penal? Você tem a presunção de inocência, a pessoa foi presa, está encarcerada, você vai buscar provas de forma imparcial para decidir o processo no final, não para corroborar uma decisão que você tomou. Aí eu acho que no processo criminal, a atuação da mídia se tem que ter muito cuidado. Né? E o último caso de grande repercussão, o caso da ação penal de 8 de janeiro, a gente observa a atuação dos magistrados. A atuação dos magistrados ali, na minha visão, no meu ver, na minha leitura, é que é menos voltada para o processo e é mais voltada para produzir conteúdo para as mídias sociais e também para a imprensa. É um processo voltado para atender a perspectiva de determinadas pessoas. Algo que se criou na sociedade, de uma resposta, talvez. Né? Que a sociedade, a gente vai observar a punição, né? A história da punição. Porque Jesus Cristo foi crucificado naquele momento daquela forma. Porque ali era um momento de populismo. Ali era um momento que as pessoas estavam indo ver. E aí vamos ter um julgamento. Venham ver. É tipo uma resposta para aquele momento da sociedade. Da sociedade. E muitas das vezes você está tendo um julgamento midiático e está tendo muitos outros desacordos legais nas entrelinhas. Só que você chama a atenção para o processo. Processo criminal eu não gosto
dessa questão mediática voltada para o processo. E o pior que tem, né, doutor Diamantino? Tem muito, né? Tem. Eu acho que é o que mais tem na área do direito é do processo criminal. Eu tive essa experiência na época da graduação. Eu tinha professores da área penal que eram midiáticos. Até hoje tem alguns que são midiáticos. Eu tive a oportunidade de ser aluno do que veio a morrer, né? O professor Daniel Keller. E você via tudo aquilo que o cercava, né? Professores atuantes no júri, no tribunal do júri, e eram júri populares, de casos midiáticos, de casos de grande repercussão. E você via todo aquele... Até o modo de se comportar no dia a dia influenciava no seu decorrer do tratamento processual. É um cuidado muito grande. O processo criminal, ele tem o poder de destruir vidas. Você vem para o processo criminal. Ninguém sai como vencedor, né, Ninguém. doutor Diamantino? Todo mundo perdeu. Todo mundo perde já tá... Alguém perdeu por algum aspecto, né? Aí a gente vem... A família não conseguiu introjetar valores na pessoa, para aquela pessoa, em tese, ser um bom cidadão. Ou a religião não agiu conforme deveria agir, que a religião é muito importante na construção da nossa personalidade. E essa pessoa ou praticou um ato de completa loucura e cometeu um crime, ou essa pessoa tem uma mente voltada para isso e está cometendo... Ali já houve a falência de nós quanto sociedade, nós quanto família, e a religião não conseguiu, de uma certa forma, manter essa pessoa nos trilhos, digamos assim. Aí você vem para a incidência do Estado punir. Quando o Estado vem para punir, nós temos o princípio da intranscendência da pena. Só que é só no papel. Por quê? As pessoas acham, você passa na fila do presídio, na hora da visita, as pessoas dizem, não tem que sofrer, porque vai visitar bandido. Por que vai visitar bandido? É uma pena indireta. Indireta. Isso Afeta toda a família. Aí nós temos outra questão. Essa pessoa que está lá hoje vai vir para cá amanhã. Ela vai sair. Nós estamos melhorando a pessoa, nós estamos piorando a pessoa. Aquele discurso, né? A faculdade A faculdade da criminalidade, a faculdade do crime. A faculdade do crime. A pessoa recusa, tem a pena de reclusão e sai de lá especialista. Aí volta, é graduado, como diz o linguajar popular. Ela sai, volta novamente e vai fazer a pós-graduação. E sai novamente, entra e sai, vai fazer o mestrado. Então, a sociedade ela já tem esse preconceito, já tem essa repulsa, né, do agente que cometeu o crime, ele ser condenado pelo resto da vida. Além de fazer a pena de reclusão, ele, quando sai, ele passa por todo um processo de preconceito que está impregnado na nossa sociedade. E como o doutor mesmo falou, lá dentro ele não tem o tratamento humano, principalmente tratamento humano, tratamento pessoal, e não há melhoria, não há ferramentas, o sistema prisional não há ferramentas de melhoramento de conduta de pessoas, e sim só traz mais revolta, né? Eu acho que o sistema brasileiro é o que mais encarcera, né, doutor Diamantino? Ou não? Hoje, nós, em números absolutos, nós somos o terceiro que mais encarcera. E a gente gasta muito para piorar as pessoas. A gente gasta muito. Ainda tem esse aspecto, A né? gente gasta muito. Quanto se gasta, quanto precisa investir para... Né? O custo. Assim, a gente conversa e as pessoas não conseguem entender isso. Você vem para o presídio. Ali é o lugar que é Estado 100%. Não existe nenhum lugar que é mais Estado, na minha leitura, do que um presídio. Ali é Estado. O Estado, ele imprime força sobre os corpos das pessoas para subjugá-las a uma sanção penal que é lícita. Essa sanção penal é lícita. Enquanto nós não inventarmos um modelo melhor, a prisão é uma alternativa viável para quem comete crime. E aí outra questão, o advogado criminalista, ele não é a favor do crime. Algumas vezes eu digo, o criminalista ele pode ser mais punitivista do que as pessoas que se acham punitivistas. A única diferença é que nós queremos que essa punição ela seja com a legalidade, que ela aconteça em todos os seus trâmites legais.
a gente vem para o presídio, ali é Estado 100%. Só que ao mesmo tempo que ali é Estado, que o Estado tem um domínio do ambiente quanto espaço físico, o Estado tem um domínio das pessoas enquanto força, enquanto poder sobre aquelas pessoas encarceradas, só que ao mesmo tempo não é Estado. Que o Estado vira as costas e deixa eles se autorregularem, e ali é uma sociedade paralela. Sim. Ali pode existir um comércio forte de coisas ilícitas e o Estado está vendo, e o Estado está ignorando tudo aquilo. Nós temos alguns escândalos em algumas unidades prisionais que a gente olha e diz, cara, isso é Estado. Ali é o modelo de Estado que nós temos. A gente pode comentar o de Petrolina ou é melhor não? Teve algo recente, né? Teve algo recente. Teve. Teve algo recente. É uma questão muito delicada. Sim. É uma questão muito delicada. Mas o Estado não deve voltar, porque a gente hoje, nós discutimos a questão de algumas organizações criminosas que operacionalizam no Brasil. O Brasil não produz. O Brasil, ele não produz cocaína. Eu li uma reportagem essa semana que 90% da cocaína consumida no mundo inteiro é da Bolívia. O Brasil não consome. Essa droga vem de outro país, de outro estado soberano, e entra no Brasil e é vendida. As cadeias, a gente vai observar os grupos criminosos que operacionalizam o tráfico e operam no Brasil, nasceram aonde? Nasceram nos presídios. Nasceram debaixo da proteção estatal. Às vezes eu brinco e digo, essas organizações, elas surgiram com a bênção do Estado. Porque ali é Estado. O Estado tem a possibilidade de separar os presos e, sobretudo, de tratá-los bem. Porque quando nós tratamos os seres humanos como animais, eles respondem como animais. Observe o metrô. Você chega no metrô em São Paulo, no horário de pico, uma senhorinha de 70 anos, franzina, empurra qualquer pessoa para ela entrar. O Estado dá o tratamento desumano, você responde com desumanidade. E nós precisamos entender isso. Aí as pessoas dizem, não, mas cadeia não é hotel. Cara, não é isso. É porque quando você piora o ambiente, ali nasce a possibilidade de proliferação de inúmeras mazelas. Mais, né? Mas a mesma violência que é empregada lá dentro, ela sai potencializada. Ela sai potencializada. O cara que vai para uma instituição que é subjugado, que é tratado como um animal, esse retorno para a sociedade dele se torna inviável. Porque o Estado piorou. Quando a gente fala de processo, a gente fala de legalidade, a gente fala de direitos humanos, as pessoas dizem, não, cara, não é que é direito dos humanos. A gente não manda esse preso que reinsere ele na sociedade, a gente não manda ele para Marte. Ele vem aqui, ele vai para a padaria do bairro comprar pão. Se ele tiver filho, for um bom pai, ele vai levar o filho na escola e ele vai voltar para conviver na sociedade. E geralmente a sociedade não recepciona, né? Sempre faz o papel de julgar. Não recepciona. O julgamento ele continua constante. Ele passa pelo todo o processo do julgamento judiciário, o encarceramento, ele cumpre aquela pena, que se dizia a pena social, né? Sai, ainda passa pelo crivo do julgamento da sociedade, daquele contexto. Vai ser julgado pela família, vai ser julgado pelos vizinhos, vai ser julgado pelo tudo aquilo que está ao redor dele. E geralmente eles não têm a oportunidade de melhoramento, e sim de continuidade na criminalidade. Porque, vamos supor, a pessoa sai do presídio, precisa trabalhar para se autossustentar. E o mercado de trabalho não absorve essa pessoa. Geralmente o mercado de trabalho faz uma barreira sobre essa pessoa. E prontamente ele precisa se sustentar. Como o Dr. Diamantino falou, se ele tiver família, ele vai precisar consumir, vai precisar pagar suas contas. Como eu brinco aqui muito com o pessoal do escritório, os boletos são campeões, só eles vencem. Então, ele vai ter que buscar um meio de autossustentar. Então ele vai voltar para o mundo do crime, né? Como diz o pessoal, ele vai voltar, mas como eu falei, vai voltar melhorado, com outras informações, com outras características.
Então é um ciclo que não tem fim, é um ciclo que não melhora, e sim a cada tempo que passa só piora. Inclusive, fazendo um paralelo com o direito do trabalho, doutor Diamantino, falávamos ontem em sala de aula de um julgado que eu levei do TST sobre a possibilidade de solicitação dos antecedentes criminais. E nessa decisão, tinha, além dos antecedentes criminais, tinha a solicitação do SPC, para ver se tinha algum débito ou não. E aí tem toda a instrução do processo e falando-se que não haveria a necessidade, primeiro, dessa certidão do SPC, não teria porquê, e tem a questão dos antecedentes criminais, que hoje já se entende por alguns, por exemplo, algumas funções. Se é um cuidador de idoso, de criança, que manuseia dados sensíveis, segurança, vigilante, seria necessário. Mas se discutia, por exemplo, em alguns condomínios, me foi falado, aqui em Petrolina, em Juazeiro, que já estão pedindo também a certidão dos antecedentes criminais. Isso criaria-se, e na decisão é que não seria forma geral, regra geral, que não seria permitido. Salvo essas exceções que eu mencionei e outras que tem lá na descrição. Mas seria a exceção. O senhor pensa que isso seria, como o doutor Leandro falou, uma certa barreira que a própria sociedade cria para essa pessoa não ser ressocializada? Porque a ideia é da ressocialização, isso, né? Se você cometeu um crime, você foi punido ali com a instrução processual, tudo certinho, cumpriu o que foi determinado. Quando você é recolocado na sociedade, você já pagou sua pena. Então, seria uma forma também de criar essa barreira, esse impasse? Eu acredito que sim. Seria a perpetuação da pena, né? Porque aí a pena, de fato, ela tem o caráter perpétuo. Eu acredito nisso. Seja em questões psicológicas, sejam em questões de que é uma chaga que o encarcerado vai carregar com ele para a vida toda. A gente chega para a gente observar. Tem alguma razão você cobrar os antecedentes criminais? Tem. Um exemplo. Crimes contra a dignidade sexual. A pessoa cometeu um crime contra a dignidade sexual. Essa pessoa, ao meu ver, ele não pode trabalhar em escola infantil. Sim. Ele não pode. Ele não pode trabalhar em uma pizzaria como cuidador de crianças, porque nosso modelo de justiça penal é estritamente corpórea. A gente não analisa essa pessoa que cometeu um crime. Um criminoso contra a dignidade sexual, ele é um criminoso, mas também ele é um doente. A gente precisa prendê-lo para ele pagar a dívida dele com a sociedade e, de uma certa forma, aferirmos o grau de perigosidade desse para reinseri-lo à sociedade. É interessante. Você não pode colocar uma pessoa que cometeu crimes contra a dignidade sexual como segurança de um shopping center, que às vezes ele vai ficar à noite e algumas mulheres vão sair de seus postos de emprego e essa pessoa não é capaz de proteger as mulheres. Primeiro, nós temos que ver o delito que se cometeu, para nós vermos os postos de trabalho que essa pessoa pode ou não ocupar. De maneira lato sensu, é uma insanidade, é uma desinteligência. Você dizer de jeito, não, cometeu crime, não pode vir para o emprego. Não, primeiro, essa pessoa cometeu que delito? Como foi as circunstâncias? Eu fiz um júri com um rapaz de Curaçá, que ele estava bebendo em um bar. É um caso também muito caro pra gente. E em uma discussão do bar, ele puxou uma faquinha, furou a pessoa, morreu. O cara morreu, ele matou o cara. É uma pessoa que nunca cometeu um crime. O júri absolveu ele. O júri absolveu. E aí essa pessoa não pode mais trabalhar? Uhum. Aí você é uma pessoa que pratica um ato, consome bebida alcoólica da direção do veículo automotor, pratica uma lesão corporal, vai preso. Essa pessoa não pode trabalhar? É uma pessoa que faz uso de drogas recreativas, uma pessoa que é usuário. Que nós temos muitos usuários no nosso país. Nós temos usuário de drogas lícitas, pessoas que bebem. Nós temos usuários de drogas ilícitas. Nós temos usuários de drogas lícitas que tomam ansiolíticos, que é necessário para dormir. Tem pessoas que não precisam e tomam ansiolíticos, que é uma droga pesada,
só que é liberada para dormir. Tem pessoas que usam drogas ilícitas para dormir. Tem pessoas que usam drogas lícitas como estimulantes para trabalhar, utilizam o Venvance, que é uma droga pesadíssima, mas é lícita. E tem pessoas que usam substâncias ilícitas para desenvolver o seu ofício, drogas estimulantes. Uma pessoa de posse de droga para uso pessoal é presa, processada por tráfico, a pessoa não pode trabalhar mais. Primeiro nós temos que definir. Eu acredito muito em oportunidade. Você praticou um delito, você merece uma oportunidade. As pessoas podem acreditar em você novamente. Mas o sem reincidente, o nível de confiança tem que diminuir. É lógico. Porque a gente também não vai ficar dando oportunidade. A sociedade não pode dar várias oportunidades a uma mesma pessoa. A pessoa tem que decidir o que faz. Aí você pratica um furto. Você não pode trabalhar como segurança. Você pratica um crime patrimonial, é incompatível com o exercício desse cargo. Eu acredito muito nisso, doutora Sueli, que deveria haver o direcionamento para o tipo do delito. Tem que haver o direcionamento. Aí, no caso, teria que fazer um novo parâmetro, um novo... É aquela questão que até eu falei em aula. O nosso Código Processual Penal é de 1947, né? 48? 41? Eu não vou lembrar. 41, pronto. Então, são muitos anos sem passar por uma reforma. Há discussão, mas ele não vai sair. Eu acredito, na minha opinião, minha humilde opinião, não sai. Porque é uma coisa que está impregnada na nossa sociedade, né? Então, a gente passa pela reforma do Código Civil, do Código Processual Civil, mas o Código Penal, o Código Processual Penal, ele não tem uma reforma, não tem uma nova expectativa, né? Na época da graduação, com o professor Vinícius Assunção, forte abraço professor Marinho também, foi um professor de Direito Penal, e já se discutia isso, da questão da reforma do Código Penal e a reforma do Código Processual Penal, que é muito arcaico, né? A sociedade mudou, né? Tudo mudou. A sociedade mudou. Acho que era na época da ditadura, não era isso? Na época da ditadura e... Vargas. Na era Vargas, né? E hoje não se discute a reforma do nosso Código Processual. Porque ninguém tem interesse, é uma realidade. As pessoas... É um discurso populista que quando você vem para uma eleição, as pessoas discutem, só que eles se recolhem. Discutem e se recolhem. Discutem para ter votos, depois se recolhem e não temos avanço. Imagine a sociedade em 1941. Imagine uma placa na praia de Copacabana, em fevereiro, carnaval torando, em 41, com a placa é proibido usar biquíni. Ninguém vai usar biquíni. As pessoas vão ficar vestidas. Imagine que essa placa conseguiu viver o decurso do tempo de forma intacta e carnaval do Rio de Janeiro 2025 tem uma placa, é proibido usar biquíni. É possível que as pessoas tirem o biquíni e fiquem despidas, porque a sociedade mudou. Nós mudamos. A senhora é professora de direito, introdução ao estudo do direito, e o direito é objeto cultural. Com certeza, eu acredito muito na influência. Inclusive, falei sobre isso. Eu sigo muito a ideia do Miguel Reale, que ele é culturalista, ele fala sobre isso, que o direito é o surgimento do fato, valor que vai gerar culminar a norma. E aí mudou, a sociedade mudou, tudo mudou. Nós temos uma ideia de que mais pena, nós pensamos, não, tem que ter mais pena, vamos endurecer as penas, como se o homem traído, que vai cometer um feminicídio, um crime passional, antes de matar a mulher, ele vai parar e vai pensar, mas deixa eu fazer o cálculo, não era crime hediondo, agora é crime hediondo, eu vou passar mais tempo na cadeia, não vou matar mais não, vou perdoar a traição. O direito penal não é matemática dessa forma, entendeu? É interessante isso. Nós não tratamos a inflamação. Nós só tratamos os efeitos da inflamação de forma paliativa. Nós não falamos sobre a introdução de uma educação que venha diminuir o machismo na rede escolar. Nós não conseguimos enxergar isso hoje. Nós não conseguimos enxergar a questão da proteção ao direito do trabalho. Sim. Porque, doutora Sueli, na relativização do direito trabalhista,
no que tange ao agronegócio, você tem o aumento da incidência de uso de crack no campo. Depois observem, quando as relações trabalhistas elas são muito relativizadas em alguns lugares do interior, que o agronegócio é pujante, antes nós vimos o álcool, hoje você vê a chegada do crack. Se você observa ali em frente à Agrovale, você sabe qual é o apelido daquela vila? Não. Em frente ao Agrovale? Não faço Chifrolândia, né? Chifrolândia. Chifrolândia. É isso. Falavam Chifrolândia. Meu terreno, minha chácara que está sendo projetada pela minha linda esposa, um beijo, meu bem, fica depois da Vila Chifrolândia, isso mesmo que o pessoal fala. Chifrolândia. Aí por que essa vila levou esse nome? Porque ali você tinha pessoas que trabalhavam na Agrovale, antes da mecanização, relações trabalhistas relativizadas, jornadas de trabalho já exaustas, as pessoas tinham um grande consumo de álcool ali. Ali tinha um consumo de álcool muito grande. Aí quando você observa, era o álcool. Hoje é o crack, que é uma droga estimulante para as pessoas buscarem um refúgio para suportar essa jornada de trabalho. Eu não estou defendendo, não estou dizendo que é certo usar droga para trabalhar. Eu sou contra o uso de drogas. Eu acredito que nós devemos sentir as nossas emoções, as nossas dores e as nossas alegrias de forma lúcida. Eu acredito muito nisso, mas algumas pessoas buscam refúgio. Quanto policial militar, trabalhando em Casa Nova, eu fiz uma abordagem, aí peguei numa caixa de fósforo 2 pedrinhas de crack. Estava de serviço eu, o Elvis Rios Casais e Igor Medeiros. Casais era o comandante da viatura, eu era o motorista. Aí eu abordei a caixa de fósforo, abri a pedra de crack. Não tinha estrutura de usuário de crack, que era um homem um pouco robusto. Eu digo, rapaz, o que é isso aqui? Ele é pedra. Eu digo, rapaz, você vende? Não, vende, não vende. Ele diz, rapaz, eu sou casado, eu tenho um filho, eu trabalho em roça de cebola e tal. Eu digo, rapaz, você tá mentindo. Eu disse, vamos lá em minha casa. Aí tem uma invasão lá, que o nome é João e Maria. Aí, do jeito que ele disse que era a casa, tinha as meninas e o crack. Aí passamos direto, não paramos na porta dele. Eu peguei e disse, olha só, vou lhe apresentar, porque como é que você traz o crack para você usar na sua casa, você tem na frente de suas filhas? Ele disse, não, já chamava o doutor. As pessoas chamam o policial em situação, você tem uma situação de vulnerabilidade, você termina contemplando ainda mais. Autoridade, não, doutor, isso aqui eu uso na roça. Eu digo, às vezes eu uso na hora do almoço. Eu digo, quanto é a diária? R$40. Ali eu senti que às vezes ali é uma fuga completa de uma situação que você não vai conseguir sair, você não vislumbra a melhora de sua vida. E aí é onde a gente retorna para aquilo que o Estado, ele só trata de alguns efeitos da inflamação. O Estado, ele não traz uma educação libertadora, não traz uma educação que emancipe o sujeito para ele se realizar quanto indivíduo, para ele ter capacidade de prover o sustento de sua família, e às vezes no desespero você busca refúgio em algo dessa natureza. Você busca refúgio em alternativas, né? Eu costumo dizer isso muito para os meus filhos. Você não pode achar que a vida dos outros é igual à sua vida. A sua vida não é igual à vida dos outros. Tem algumas pessoas que sofrem muito mais que a gente. É muito fácil você chegar aqui hoje e dizer, não é médico porque não quer. Agora sai você do Alphaville e Petrolina, sai você do condomínio do Country Club aqui em Juazeiro e saia você lá do Sovaco da Cobra, ou saia você da Chifrolândia para ser médico, ou saia você lá do Cacheado. São realidades completamente opostas. Com certeza. E isso tudo termina desaguando no direito penal. Por quê? É outra coisa que eu discuto, eu passo para os alunos um documentário Notícias de uma Guerra Particular, meus alunos de processo penal, para nós entendermos isso. Se você chega em algumas comunidades, em alguns bairros, a pessoa que está dando certo, em uma visão muito pequena, é a pessoa que pratica ilícito. É a pessoa que tem uma moto, é uma pessoa que consegue arrumar alguma namoradinha. Em algumas favelas, é a pessoa que tem poder, que anda com a corrente de ouro. A pessoa mais próxima daquela pobreza extrema que se vive
o mais próximo que se deu certo é a pessoa que pratica o ilícito. E o Estado não está proporcionando a possibilidade de todas as pessoas terem acesso a se desenvolverem. E às vezes você, em um desespero, em uma rapidez, você faz alguns cálculos. Você para, olha, o pai é honesto, trabalha de serviços gerais em um shopping e diz, rapaz, meu pai trabalha todo dia. Chega em casa às vezes depois de meia-noite e a gente não consegue ter nada. Aquele cara do movimento consegue ter. E aí é onde você tem um paralelo. Nós temos que repensarmos na gente mesmo quanto sociedade. Eu acho que o discurso é bem mais aprofundado, né, doutor Diamantino? Muito mais profundo. Não é só a questão da lei em si, da norma, mas a questão social também, né? A questão social, o direito de trabalho, eu acho que é um direito muito social. Muito. O direito penal é um direito muito social. A gente ali, se nós pegarmos aqui na nossa extrema inocência e pensarmos que prender um garoto ali na catedral com meia dúzia de pedra de crack e apresentou na delegacia, resolveu o problema da sociedade, nós somos muito inocentes. Porque aquele garoto, ele foi preso agora, 1h da tarde, 2h da tarde tem outro garoto no lugar dele com a mesma droga, vendendo a mesma droga. Essa visão de que o direito penal também é a solução de tudo é uma visão muito fraca. E aí a gente entra em alguns atores estatais, que às vezes a gente faz alguns comentários ou faz algumas defesas dentro do processo e alguns servidores pensam, não, agora está falando contra a gente. Não é contra você, até porque o servidor também é um número para o Estado. Esse servidor pode adoecer, entrar no quadro depressivo ou pode morrer amanhã, tem outro servidor no lugar dele. O que nós estamos falando contra é contra o Estado. O Estado que é o grande Leviatã. O Estado que de forma deliberada tolhe direitos do servidor. Eu costumo brincar, eu digo o Estado, ele não quer que ninguém se aposente sadio ou ninguém se aposente, quer que morra trabalhando. E essa pessoa, ele luta contra o seu próprio povo, que na maioria das vezes, da mesma origem social, porque o Estado faz ele acreditar que nós somos inimigos uns dos outros. Nós não somos inimigos, nós temos que buscar laços fraternais para nós vencermos algumas questões, cara. Rapaz, como eu falei, pessoal, aqui a conversa com o Dr. Jamerson Diamantino, eu tô sem palavras já aqui, porque é muita informação, muita coisa na massa cinzenta aqui. E falando rápido. Mas vamos lá, vamos aos nossos apoiadores, o pessoal do... Enquanto os apoiadores chegam, Léo, vocês não me explicaram por que é Chifrolândia, eu não entendi. Ficou um local que a galera bebe, mas por que Chifrolândia? Porque... Tinha-se muita traição? Isso. Uma coisa levava a outra. Uma coisa levava a outra. Entendi. A jornada de trabalho é exaustiva, o uso de álcool. E aí a galera se o abandono afetuoso. Isso. Entendi. E aí criou-se essa mística também, não sei se é verdade. Não sei se é verdade, mas é o bairro que é conhecido por isso e tem essa mística. E eu almoçando com o meu irmão, toda semana eu almoço com ele, e a gente conversando sobre alguns postos de trabalho, algumas situações de trabalho que as pessoas acham que é normal. Eu costumo dizer, o juiz, antes de assumir o cargo, ele tinha que passar 2 dias na cadeia. O patrão, antes de cobrar algumas coisas do funcionário, ele tinha que fazer aquele serviço uns 2 dias, para ele sentir o que é de fato aquilo ali. Que olhando de fora é simples, porque eu digo, para a pessoa que trabalha no serviço manual de roça, para ele brocar uma terra numa chibanca, no sol do sertão aqui, de setembro, para ele ter saúde, é difícil. Você trabalhar cortando cana, para você ter disposição à noite, para estudar, é difícil. Acordar às vezes 3, 4 horas da manhã, já fazer o almoço para levar o ônibus passa, se você... aqui na nossa região, os ônibus começam a rodar já cedinho, né? De madrugada você vê ônibus recolhendo os trabalhadores para as fazendas. Porque a rotina de trabalho do pessoal da fazenda já começa cedo. Mas vamos lá, os nossos apoiadores do Dr. Diamantino, fica à vontade de tomar água, respirar um pouco. VIP Consultoria Contábil. A VIP Consultoria Contábil é uma empresa de contabilidade voltada para você que quer abrir a sua empresa ou precisa de um serviço contábil. Você que já tem a sua empresa estabelecida também, é uma equipe de eficiência
e excelência. Então, em breve a rede social vai estar liberada e o WhatsApp também será liberado, mas eles são os nossos parceiros em alguns projetos. A empresa que nos presta consultoria contábil também na nossa carreira profissional e em breve também vai estar conosco no PodJus Podcast. Então, fiquem à vontade e entrem em contato com o pessoal. A Escolinha de Futebol Boleiros do Vale. A Escolinha de Futebol Boleiros do Vale fica localizada ali no campo da ABB de Juazeiro, com turmas dos 5 aos 12 anos. As aulas são feitas nas terças e quintas das 16 às 17. A equipe sub-5, sub-6, sub-7, sub-8, sub-9. E das 17 às 18, que é a equipe do sub-10 ao sub-12. Então você que tem seu filho, que gosta de esporte, gosta de praticar esporte, leva ele lá na Escolinha de Boleiros do Vale. O primeiro treino é um treino grátis, é um treino experimental com o professor Bruno. É um treino recreativo e um treino introdutório. Então você que gosta de futebol, busque lá o professor Bruno e junto com a sua equipe também vai estar disposto a atender e disposto também a oferecer o melhor para o seu filho. Ou filha, né? Também tem a carreira agora futebol feminino. Vem aí o aplicativo Garagem. O aplicativo Garagem é um aplicativo de delivery para você que possui veículo automotor. Esse aplicativo terá a funcionalidade de oferecer na palma de sua mão serviços automotivos, estética automotiva, autopeças, mecânica. Então você que vai precisar desse serviço vai ter na palma de sua mão. Assim como você pede produtos de consumo nos aplicativos de delivery aqui da nossa região e do Brasil. E o aplicativo Garagem vai estar à sua disposição, na palma da sua mão, para te oferecer o melhor na área do serviço mecânico, lavagem e estética para o seu veículo. A Inexus Vale do São Francisco. A Inexus Vale do São Francisco é uma empresa de marketing digital, uma empresa voltada para o melhoramento da sua marca e o melhoramento das suas redes sociais. Você que é digital influencer ou tem a sua empresa, procure o pessoal da Inexus Vale do São Francisco, que estará disposto a atendê-lo. A Inexus é uma empresa com sede em Orlando, nos Estados Unidos, e nós temos o privilégio de ter um diretor franqueado aqui na nossa região. Então, com as novas tendências do mercado digital, do marketing digital, para desenvolver o seu produto e desenvolver a sua marca. Em breve vai estar sendo divulgado o WhatsApp de atendimento e aqui está o link, ou é o arroba da sua rede social. Entre em contato e terá uma pessoa à sua disposição para atendê-lo. O Estúdio 74. O Estúdio 74 é o nosso parceiro aqui do PodJus Podcast. O Estúdio 74 é um estúdio voltado para o desenvolvimento da sua ideia, da sua imagem. Eu costumo falar que ele pega a sua ideia e melhora em 10 vezes mais. O nosso amigo Cleito Darlan é o gerente geral do Estúdio 74. Entre em contato aqui pelo site www.estudio74.com.br, que ele estará à sua disposição para atendê-lo e pegar a sua ideia e melhorar em 10 vezes mais. Ele foi o responsável pelo PodJus, lançou a semente e hoje está o PodJus. Já estamos no qual capítulo já do PodJus? Já até já perdemos. Você me pegou. Mas se você tem o seu projeto de audiovisual, traga para ele. 20? Não, 12. 12, episódio 12. Vixe, meu Deus do céu. Passa rápido. A gente achava que nem ia chegar nos 5. E nada mais, nada menos, como sempre, a nossa mentoria OAB na mão. Gente, a mentoria OAB na mão é uma mentoria voltada para a segunda fase da prova da OAB. Ela é uma mentoria da professora Suelen Gama, uma professora com expertise e excelência. Eu chamo ela de minha coach particular, mas ela é professora das maiores redes de faculdades aqui da nossa região. Ela dá aula em 2 instituições e tem uma mentoria voltada para você que quer fazer a prova da OAB e passar para a segunda fase da prova. Ela te orienta e te instrui de acordo com a metodologia que a FGV emprega dentro da sua prova. Eu sou
fruto dessa mentoria, canso de falar, canso de propagar, e a mentoria foi muito eficaz no meu modo de ver e no meu modo de fazer a prova. Eu vinha eu formei na época da pandemia, a gente vinha da mentoria online e a gente não tinha esse contato pessoal. E várias vezes bati na trave. Então, com a mentoria OAB na mão, me ajudou e me auxiliou a fazer a prova da segunda fase. E você que está assistindo o Podjus, vá lá na rede social. A doutora Celi está com o cupom de desconto. Está com o cupom de desconto. Então vai lá, diga que você assistiu, que o doutor Ana falou que tem um cupom de desconto que ela vai te atender da melhor forma. A gente analisa, né, doutor Diamantino? Às vezes pode ser que seja aplicado esse desconto. Mas vamos lá, voltando aqui para o doutor Diamantino. A gente já falou sobre a carreira dele de policial militar, já fomos falar da carreira de advogado criminalista, falamos de tribunal do júri, falamos da questão do direito penal impregnado na sociedade, da sociedade acusadora, a sociedade acolhedora, e entre outras coisas. Mas vamos falar de mais uma vez da transição da sua carreira. Como eu falei, o currículo do Dr. Diamantino é vasto, é um pergaminho. E vamos falar dessa carreira sua na educação. Além da advocacia, que hoje é a sua atividade principal, hoje você assumiu um papel muito importante na sociedade, que você é o coordenador do curso de Direito da Unifam na cidade de Casa Nova. Como você enxerga essa sua responsabilidade na formação desses novos profissionais do direito aqui na nossa região? Magno, às vezes eu não gosto nem de pensar muito sobre isso. O que é que acontece? O professor, eu tenho muito respeito por professor, muito respeito. O professor, ele tem um papel fundamental, porque o professor, ele pode lhe estimular, ele pode lhe desestimular. O professor, ele pode servir como um farol, mas o professor também pode servir como escuridão, para deixar o aluno completamente perdido. Quando eu fui convidado, de imediato eu disse não. O professor Carlos Viriati, ele me convidou, eu disse, professor, eu declino, vamos ver outra pessoa. Aí eu até indiquei a pessoa, eu digo, rapaz, veja, doutora Daiane e tudo. Aí a doutora Daiane disse, não, você está na instituição há mais tempo, naturalmente, tem que ser você. Aí eu aceitei o desafio. É um desafio grande, porque nós não podemos ver educação como uma questão mercadológica, só que em se tratando de uma instituição privada tem que oferir lucro. Sim. É uma realidade, porque se não tem condições de pagar os professores. Aí assumi esse desafio para trazer uma educação humanizada, para nós termos uma prática curricular, porque eu estudei, me formei em uma das maiores faculdades de Direito do Vale do São Francisco, que é a FACAP. E é uma faculdade muito boa. Só que eu saí com um déficit muito grande em relação à prática. Se eu não tivesse estagiado na Defensoria Pública, quando eu me formei, eu não saberia o que é um processo. Eu não sabia o que era um processo se eu não tivesse ido para a Defensoria. E aí eu trago esse desejo de você fazer uma educação, primeiro, fortalecendo os professores, porque o professor ele tem que estar motivado. O professor ele tem que ser respeitado. Eu não falo ser respeitado numa perspectiva de uma hierarquia verticalizada, de que o professor vai vir para a educação bancária, vai chegar na aula e os alunos têm que baixar a cabeça e dizer amém. Não é nessa perspectiva. Ser respeitado entre os seus pares e ser respeitado perante a sociedade e perante os alunos, pelo seu papel transformador. E aí é um desafio grande, porque você tem uma nova modalidade de estudo, de ensino, e você tem atores diferentes na sala de aula. O aluno de hoje não é o aluno do curso de Direito de 2016, de 2015, de 2013. Mudou muito, mudou muito. Nós estamos em uma era digital, que nós temos que utilizar essas novas tecnologias ao nosso favor. Ao mesmo tempo, eu percebo uma diminuição da carga de leitura do aluno de Direito. Verdade. Eu vejo uma diminuição da carga de leitura. E o Direito, se você não for um bom leitor, dificilmente você vai ser um bom profissional.
se você não for um bom leitor, se você não tiver uma carga de leitura boa, se você não participar nesse processo de ensino, se o aluno não vier para participar de formativo desse processo de ensino, o papel do professor, o papel do curso de Direito não vai atingir sua finalidade. Que o curso de Direito não é só formar bacharéis, é formar agentes transformadores do mundo. Porque se nós olharmos para o nosso país, se a gente vem para o impeachment de Collor, a gente vê que ali tem advogados envolvidos ativamente. Se a gente vem para as transformações que nós tivemos em nosso país, todos os momentos nós veremos profissionais do direito. Se a gente vem para os julgamentos dos presidentes, nós temos profissionais do direito. A gente vai ver os profissionais do direito como agentes transformadores de um país. E nessa facilidade de informação, dessa informação pasteurizada que as pessoas querem, eu passei 2 leituras para os alunos. Passei Antígona, que eu estou ensinando em ED esse semestre, passei para eles lerem Antígona e passei o contrato social. Primeira coisa que eu disse, por favor, não leiam no ChatGPT, porque você pode dar um prompt, você joga o livro em PDF, ChatGPT lê esse livro para mim, e o chat lhe devolve o resumo. Mas por precaução, eu disse, eu quero que vocês façam um resumo do livro manuscrito, que na pior das hipóteses, se o chat ler, você vai escrever. Você vai ter que copiar o resumo. Você não vai me entregar o resumo somente. E essa preocupação, porque o professor não faz seu papel sozinho, a coordenação de um curso não faz o seu papel sozinho. Tem que ser uma rede com o mesmo objetivo. E uma coisa que me preocupa é, hoje muitas pessoas vão para o curso de Direito e dizem, não, eu quero concurso. Eu fui para o curso de Direito querendo advogar. Mas antes de advogar, o que foi que eu fiz? Não, vou participar de um grupo de estudos. E aí fui participar do grupo de estudos. O professor Pacheco fez um grupo de extensão. E aí eu fui participar do grupo de extensão, projeto de extensão do professor Pacheco. E eu tenho um sonho também da aula, eu quero ser professor. Eu digo, não, quando eu terminar a graduação, terminei de 2019, eu recebendo meu diploma indo para o mestrado. E segui o trâmite dos mestrados do Vale de São Francisco. Eu disse, não, vou fazer um mestrado em extensão rural. Porque vai me ensinar a me comunicar com o homem do campo, esse mestrado em extensão rural. Eu quero fazer uma advocacia primeiro interiorana para depois vir para Petrolina, eu vou para as cidades do interior, me comunicar com o povo, sentir o povo. Eu fui fazer uma mestrado de extensão rural, que ia me ajudar também como professor. E aí eu tive essa preocupação nesse preparo. E eu, às vezes, eu digo, não, eu estou completamente preparado para ser coordenador de um curso de Direito. Às vezes eu paro e penso, é muita responsabilidade. Porque você, hoje, se você falha na graduação, tanto você como coordenador, você como professor, essa pessoa tem a carreira nata e morta. Essa pessoa não vai passar no exame de ordem, esse aluno não vai passar em concurso público, esse diploma ele vai servir para ficar na parede ou para ser um calço de uma mesa que está em falso, para calçar a mesa. Esse diploma não vai ter finalidade. E no curso de Direito, se nós não conseguimos introjetar alguns valores e não é, no curso de Direito a gente não consegue alienar aluno. Até porque o aluno que chega, ele já chega com a sua personalidade formada. O que a gente tenta fazer é mostrar para o aluno do curso de Direito que ele tem que ter muita calma nos pré-julgamentos, ele tem que ter muita calma para tomar algumas decisões, porque ele tem que analisar todo o meio ambiente, ele tem que analisar o todo. Ele não pode pegar um recorte de uma situação para tomar uma decisão, para fazer um parecer, que muitas vezes vai sair de forma errada. E é difícil, porque as pessoas estão ansiosas, nós estamos mais ansiosos. Muito. Eu não sei se é as redes sociais, às vezes um cliente manda uma mensagem, você está numa audiência, 1 minuto depois o cliente mandou outra mensagem, você está concentrado na audiência, daqui a pouco o cliente liga. Várias interrogações. Você tem que desligar o celular. Calma, eu não renunciei teu processo. Às vezes eu digo, calma, eu não renunciei teu processo. É porque essa informação ela não pode ser instantânea. Você é um ser humano, eu sou um ser humano. Se eu quiser que responda de forma instantânea, eu boto um robô no celular e o robô te responde. Mas eu não vou ficar feliz. E o aluno faz parte dessa sociedade imediatista. E muitas vezes não quer passar pelo processo. Eu digo, olha, o curso de Direito,
nós estamos iniciando, nós vamos fazer uma jornada de 5 anos. Uma jornada de construção. Construção de conhecimento. De conhecimento. Que lá no final, você vai estar apto, se quiser, para fazer concurso e obter êxito. Se quiser advogar, você vai advogar e vai obter êxito. E se quiser ir para o magistério, você vai ensinar e vai ter êxito. Mas esse curso tem que ser bem feito e é difícil. Tem sido um desafio. Constante, né? Constante, cara. O doutor falou aqui da questão do desafio. Quais habilidades e valores você busca transmitir aos seus alunos, especialmente vivenciando a prática? Você é professor de prática penal, né, de execução penal. Nessa vivência da prática, como é esse contato com o aluno? Eu tive uma grande dificuldade na faculdade. Eu trabalhava. Eu saía de casa às 4 da manhã, voltava às 5h30. 5h30, 6 eu já partia para a faculdade, em Salvador. Eu estudava na extinta Rui Barbosa do Rio Vermelho. A faculdade Rui Barbosa do Rio Vermelho. E depois virou a Unirui Wider, né? Agora, como diz o pessoal. Infelizmente, a educação superior brasileira foi repartida para as grandes redes mundiais de ensino, né? Então, eu tive isso, eu não conseguia, minha prática foi muito pouca na faculdade, como o doutor Menos falou, eu também teve essa vivência prática pouco. Eu tive uma grande dificuldade nessa matéria de recursível mesmo, para mim era horrível. E tive um professor que era carrasco, que ele chegou para mim e falou, você não vai passar e comigo você não passa. Eu falei, tá bom, então vamos lá. E quando chegou uma época que eu fiquei desempregado, que eu fiz um processo seletivo no escritório dele para estagiário, eu passei em primeiro lugar. E era uma peça de recurso de apelação. E foi uma peça que me reprovou na prova dele e na prova de seleção. E quando ele me viu, o que tu tá fazendo aqui? Eu passei no estágio. Mas eu não vou poder assumir não, que eu tô voltando pro interior. E foi quando eu vim para cá, para Juazeiro. Mas essa questão dos valores que você prega para os seus alunos na prática de execução, como esse contato diariamente? Magno, é um desafio grande, porque a gente chama primeiro o aluno para a responsabilidade. O direito criminal, ele é um direito muito delicado de você lidar. Primeiro, você tem que ser muito ético nas relações com os familiares dos clientes. Se o advogado não pode tomar ousadia com a mulher do cliente, o advogado ele não pode tomar ousadia com os familiares do cliente, ele tem que ser muito ético em relação a isso. Porque existem erros na advocacia, seja ela qual for, existem erros que são erros que podem ser corrigidos, existem erros que têm o risco da ruína. Você pode arruinar a sua carreira. Eu costumo dizer dessa forma, eu digo, olha, aqui tem erros que são risco da ruína. Se você ultrapassar a linha e o cliente sentir que você está tomando ousadia com a esposa dele, é risco da ruína, você incorre em risco de vida, é uma linha que você não pode ultrapassar. Segundo, a advocacia criminal não se recebe honorários in natura. Não recebe honorários in naturas. Você não pode receber honorários in naturas de forma nenhuma. É outra coisa que você não pode. E eu vou conversando, primeiro mostrando isso. Em relação ao que você vai ou não praticar. Não dá informação para cliente para outras pessoas. A informação do cliente é restrito ao cliente e à família e ao familiar do cliente, que é o contato. E não é a toda a família do cliente. Eu venho tentando mostrar esses cuidados. Ser leal à causa. A advocacia criminal, você tem que ser leal à causa. O advogado, ele tem que ser leal por excelência, todo ele qual for. E no direito criminal, essa lealdade ela tem que ser elevada à máxima potência. A lealdade que eu falo não é a lealdade com a prática do cliente, é em relação ao trâmite processual, né? Ao cuidado que você tem que ter em relação a violações de direitos, em relação à atenção que você tem que dar ao processo. E a gente vem para a prática, aí é uma parte difícil. Por quê? Você ensina algo na sala de aula, só que quando você vem para o processo, em alguns momentos, acontecem coisas diferentes. Isso bagunça a cabeça do aluno. O professor diz, não, professor, mas o senhor não disse que
é desse jeito? Eu disse, olha, eu disse, um exemplo. A audiência de custódia. Aí, mas a audiência de custódia, um caso, a audiência de custódia aconteceu 5 dias depois. Mas o senhor não disse que a audiência de custódia em até 24 horas? Eu disse, não fui eu que disse, não. É o Código de Processo Penal que diz. É um dispositivo legal. Só E que às por... vezes a comarca não tem a estrutura para ter audiência de custódia em 24 horas. Aí, e por que não entra com habeas corpus? Eu digo, porque você vai impetrar o habeas corpus, vai chegar lá em cima e o desembargador vai mandar fazer a audiência de custódia. E é difícil o desafio. E eu costumo dizer para eles, a gente só vai ter sucesso nessa relação ensino-aprendizado se houver interesse por parte de vocês. Se houver interesse por aluno, que aí é a gente estimular o aluno, para o aluno querer. Em alguns momentos, a gente já olha assim e diz, olha, esse aluno aqui, ele tem muita possibilidade de dar certo, esse aluno, ele não tem tanta possibilidade. Não é porque o nível intelectual dele é menor que o outro, é porque o nível de interesse, o nível de energia que ele deposita naquilo é muito menor que os outros. Tem pessoas que você está dando aula e você para e olha e ele está em Nárnia. Não, e educação é assim, eu às vezes eu fico intrigado, porque como eu sou de origem humilde, a educação para mim é um tema muito caro. A única possibilidade que eu tinha de fazer mobilidade social era através da educação, não tinha outra possibilidade. Eu tento mostrar isso. Aí, em alguns casos, as pessoas terminam me surpreendendo. Eu fui fazer um júri, o doutor Andrés, e convidei uma aluna minha que se formou em janeiro. Eu disse, vamos fazer o júri, Lara. Ela, vamos. Passei o caso para ela, para a gente discutir. Ela disse, olha, isso aqui a gente pode encaixar uma desistência voluntária, porque ele deu só 2 facadas no rapaz, ele poderia continuar e não deu mais. E quando você vem para uma discussão de alto nível, você diz, poxa, nós estamos no caminho certo. Não é porque fulano e ciclano e beltrano não quis, que não deu certo. Não deu certo. Se salvar ao menos uma alma, deu certo. Mas a responsabilidade não pode ser transferida para a academia, para a faculdade. Porque se o aluno não quiser, você pode trazer Miguel Reale para dar aula que ele não vai resolver. Você pode ressuscitar os maiores de Rui Barbosa para ele dar aula para esse aluno e não vai dar certo se ele não quiser. Eu tive a proeza de ser aluno de Didier, de Dr. Fred Didier, de Dr. Pablo, Dr. Marinho Soares, mas um professor que me norteou muito na época foi o Dr. Irã Furtado. Eu não sei se ele deve estar assistindo ou vai assistir. Ele é alheio às redes sociais. Ele foi conselheiro, né, da OAB. E o Dr. Irã, ele era advogado por natureza, por DNA, e uma coisa que ele me falou muito e me marcou muito, ele, ó, vocês estão aqui na academia, na instituição, vocês vão passar e vão continuar, eu tô aqui e vou continuar aqui, vou estar aqui até o dia que a instituição não me quiser mais, mas vocês vão passar e vocês vão espalhar o conhecimento que adquiriram aqui. E eu vou continuar aqui, vai vir a próxima turma, eu vou estar compartilhando as mesmas informações, elas vão colher aqui e vão. E foi uma das pessoas que me norteou também nessa questão de ser professor também. Porque eu via, apesar de ele ser bem sucedido, era um advogado de renome dentro da sociedade, é um advogado de renome, de muita repercussão, mas ele tinha prazer em dar aula. Ele falou, não faço pelo dinheiro, faço pelo prazer de dar aula. Ele era professor da Instituição Federal da UFBA também e professor da Rui Barbosa. Então você via a paixão dele em ensinar, de espalhar o conhecimento. Então foi uma pessoa que me marcou muito na minha graduação. O advogado militante que dá aula, se ele botar na ponta do lápis, ele dá aula porque ele quer devolver algo para a sociedade, ou ele dá aula porque ali a terapia dele é uma realidade. Porque se você botar na ponta do lápis, ainda que você seja professor de Universidade Federal, o advogado militante, que tem uma advocacia que flui naturalmente, você termina deixando de ganhar dinheiro na sala de aula. Isso é uma realidade. É uma realidade, porque a remuneração é um pouco... Na minha concepção,
ela é um pouco defasada para o professor universitário, para o papel que esse professor tem perante a sociedade. E outra, não tem dia ruim para o professor. Às vezes você tem um dia ruim e ali você está um pouco aborrecido com as coisas da vida, você evita falar com um amigo, você evita passar na casa da mãe para tomar benção porque você não está num dia muito bom, você evita uma conversa com os filhos, mas quando você para na porta da sala de aula, você tem que respirar fundo. Deixar tudo para todo o seu aborrecimento que você está, que nós somos seres humanos, nós não estamos 100% bem todos os dias, mas quando a gente entra na sala de aula, a gente esquece aquilo tudo ali para nós darmos o nosso melhor. É desafiador. É desafiador ser professor. E em alguns momentos, o estímulo maior do professor é quando você tem uma turma que interage no sentido de construção de conhecimento. Porque tem alunos, hoje com o advento da inteligência artificial, que você está ministrando aula e ele está pesquisando para tentar fazer uma pergunta capciosa, para ver se ele pega de alguma forma no... Não, cara, às vezes eu costumo dizer, né? Não, cara, faz uma pergunta original, desliga o celular. Porque pela linguagem a gente sente. Eu digo, desliga o celular, faça uma pergunta original. Nós estamos aqui para isso. E outras, se eu não souber responder, não tem problema, tá tudo bem. Mas na próxima aula eu vou trazer o esclarecimento de sua dúvida. Com certeza, também. Eu não tenho vaidade. Às vezes o aluno quer fazer alguma pergunta para constranger. Isso é uma realidade. Eu digo, rapaz, primeiro você não vai conseguir me constranger, porque não tem uma relação pré-estabelecida que eu tenha uma obrigação de saber de tudo. Eu fico constrangido às vezes, eu conversar com o Dr. Magno, com a doutora Suelen, e eles quiserem me fazer uma pergunta, aí eu vou dizer, rapaz, você quer me constranger? Que eu não sei. Você quer que eu passe uma informação equivocada? Porque você sabe que eu não sei, entendeu? Mas a gente vai sobrevivendo a tudo isso bem, né? Com certeza. O bom é isso. Doutora Suelen, com a palavra. Obrigada, doutor Leandro. E papo maravilhoso. Eu ficaria aqui. Inclusive, já estou com várias perguntas já para o próximo. Queria falar sobre o Lombroso, queria falar sobre outros temas, mas a gente está já nos encaminhando para o encerramento, doutor Diamantino. E aí eu queria saber do senhor, das suas considerações finais, agradecer primeiramente pela sua presença, muito honrada em poder entrevistá-lo, em poder beber dessa fonte do direito penal, e acho que a gente fez não só uma conversa sobre o direito, a lei positivada, mas até de reflexões sobre isso. A nossa sociedade, e saiu daqui com outro pensamento. E queria saber do senhor quais são os projetos futuros, tanto na advocacia como na vida acadêmica, o que o senhor está pensando a longo prazo, médio, curto prazo? Eu estou tomando coragem para enfrentar um doutorado. É um projeto de vida, eu quero fazer doutorado. E advocacia. Eu sou muito feliz por me tornar advogado. Eu sou muito feliz. Dentre os meus maiores projetos, que eu costumo brincar, é chegar aos 90 anos lúcido advogando. Tem um advogado, Dr. Jerônimo Custódio. Eu postei até uma foto com ele esses dias. Aquele de Casanova? Sim, cabelo branco, ele já idoso e uma energia. Ele todos os dias ele acorda, ele vai trabalhar. Eu digo, cara, um projeto de vida é ser que nem Dr. Jerônimo Custódio, vivo. Porque a advocacia, quem advoga e faz a advocacia por prazer, você sente vida nele. Você vê que a pessoa está ali viva. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas faz o concurso para magistratura. Muitas vezes tem um magistrado, está sentado naquela cadeira, ganhando razoavelmente bem em relação às condições de nossa sociedade, mas está frustrado. Sai dali triste, aborrecido, porque não é aquilo que ele sonhou, projetou para a vida. Mas eu digo, o meu maior projeto de vida é ser feliz. O projeto de ser feliz dentro da minha profissão e, de uma certa forma, ser uma boa pessoa, primeiro, no ambiente doméstico, porque não adianta ser uma boa pessoa no ambiente externo e no ambiente doméstico não ser. Meu primeiro projeto grandioso é ser uma boa pessoa no ambiente doméstico
e depois fazer amizades na advocacia pra gente dar risada. Que eu digo, eu disse isso ontem a um amigo, eu digo, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu gosto de conversar. E hoje, a profissão que eu tenho, eu converso com pessoas e isso ainda me dá retorno. É verdade. É muito bacana isso. Você recebe honorários conversando. Conversando, isso é muito bom, cara. E não sei na relação da advocacia trabalhista, mas na advocacia criminal, esse contato com o cliente, cada cliente é uma escola, cada cliente é uma faculdade, e cada cliente você traz as certezas do que você não pode fazer e traz a certeza do que você deve fazer, para que você, de alguma forma, tenha algum tipo de sucesso. Mas funciona da mesma forma. O vínculo, a vinculação, a gente sabe que tem que separar o profissional do pessoal, mas são seres humanos, né? São pessoas, então nós estamos relacionando, é uma condição da sociedade a gente se relacionar. O primeiro júri de setembro e outro grande projeto é fazer mais júris, tem alguns júris chegando. Um dos júris que nós fizemos, o caso foi o seguinte, juntaram 4 garotos, os 4 garotos foram fumar maconha dentro de um cemitério. Quando eu li o caso, aí eu gosto muito de brincar, principalmente nesse ambiente processual, para tentar diminuir o peso. Aí eu disse para a doutora Andresa, não tinha como dar certo. E fumar maconha no cemitério, não tem como dar certo. Não tem como dar certo isso daqui. Aí eu brincando com ela, não era nem olhando o pôr do sol. O local não era... Mas no cemitério, rapaz, tanto lugar para esses garotos fazerem isso. E eram 4 garotos. Uma mãe me procurou, me chamou para advogar. Eu precifiquei, ela disse, eu não tenho condições de pagar. Aí eu disse a ela, vá no NPJ da faculdade que eu vou fazer o júri do seu filho. Ela disse, olha, eu quero muito que você advogue para meu filho, mas eu não tenho condições de lhe pagar. É uma pessoa realmente não tem recurso. Eu disse, vá no NPJ, faça atendimento, nós vamos fazer seu júri. Ela foi no NPJ. E, consequentemente, ela falou para o outro garoto, o outro réu, eram 2 réus. O menor não entrou como réu, porque à época ele não cometia crime, cometia ato infracional. E o quarto que seria a suposta vítima. E aí a mãe do segundo réu me procurou e disse, você vai fazer o júri de fulano? Eu digo, vou. Vamos conversar? Eu digo, vamos. Aí sentei e conversei com ela, ela disse, eu quero que você faça o júri do meu filho. Eu digo, pronto, eu faço plenário, há 15 dias do júri. E estudando o processo, muitas vezes deu vontade de chorar. Eu li o processo, 4 jovens, à época todos menores de 21 anos, e nas conversas preparando eles para o júri, eu perguntava, você terminou o ensino médio? Terminei não. Perguntei para o outro, você terminou o ensino médio? Não terminei. E aí o menor veio como testemunha, foi uma das perguntas no plenário que eu fiz, você terminou o ensino médio? Ele não terminei o ensino médio. E a vítima não compareceu ao júri, porque é dependente químico de crack hoje e está vivendo na rua. Aí chego ali, eu digo, aqui está tudo perdido, não tem como você não ter essa vinculação. Quando terminou o júri que eles foi desclassificado para lesão corporal, quando terminou o júri que teve a desclassificação, o Ministério Público pediu a condenação em homicídio com 2 qualificadoras. Quando veio o resultado, não tem como, você chora. Porque ainda que eles não sejam condenados para eles irem para a prisão, são vidas que estão prejudicadas. Já vem desde a adolescência, né? Desde a adolescência. Já vem. Essa é uma dura realidade da nossa sociedade hoje, né? A gente abordou um tema do direito penal, direito criminal aqui com o Dr. Diamantino. E como a gente falou, já chegamos aos nossos encerramentos, mas se pudesse, a gente continuaria. Já fica o convite para o segundo momento, Diamantino 2.0. Rapaz, se vocês deixarem, eu falo. Eu gosto de conversar, cara. Eu gosto de conversar. Diamantino 2.0, vamos ter o segundo momento como professor, professor Diamantino. Mas doutor, a gente fica honrado pela sua disponibilidade. Como eu falei, a sua agenda é apertadíssima, né? O seu currículo já é um pergaminho. Que é isso, cara. E a gente
nós ficamos honrados pela sua presença aqui. O PodJus, ele tem essa metodologia, tem esse princípio de propagar o conhecimento e propagar a informação. E a gente está aqui podendo compartilhar esse conhecimento com N pessoas que vão poder absorver, beber da fonte desse conhecimento, é algo enriquecedor e engrandecedor. Acho que nós assumimos essa responsabilidade de estar aqui propagando essa informação para pessoas alheias. A gente não sabe quem está do outro lado, mas você que está nos assistindo se sinta privilegiado de estar neste momento recebendo essas informações, bebendo da fonte e poder tomar essa decisão. O direito penal, o direito criminal, ele é muito enriquecedor, ele é muito grande. O direito em si, eu lembro uma vez que eu nem pensava em fazer direito, eu pensava em fazer história, e uma pessoa falou, o direito ele é um leque, ele tem várias vertentes, tem várias frentes, né? O direito civil, o direito penal, o direito criminal, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito previdenciário, o direito trabalhista. Então, são várias vertentes que o direito traz. E estar aqui hoje, a gente vê que a gente falou de direito criminal, entrou em direito constitucional, falamos de direito do tribunal do júri, falamos das ferramentas que a sociedade pode melhorar, falamos um pouco até do direito público também, mas é isso. O PodJus Podcast, ele tem essa missão de trazer o conhecimento e compartilhar o conhecimento. E fica o convite para Diamantino 2.0. Rapaz, vamos. Eu que quero agradecer a vocês e parabenizá-los pela iniciativa. É uma iniciativa fantástica. Isso. Hoje nós temos que utilizar as redes sociais de alguma forma a nosso favor. E parabéns demais pelo projeto. Eu me sinto honrado pelo convite, doutora Sueli, doutor Magno. E agradecer ao PodJus e o estúdio 74, que fantástico, cara. Parabéns, o ambiente é maravilhoso, acolhedor. E quem quiser gravar podcast, venha pra cá, que aqui é bacana, viu? Bom, gente, chegamos a mais um episódio do PodJus Podcast com o professor e doutor Diamantino. Ficamos honrados pela presença dele, ficamos honrados pela sua audiência. E como eu sempre digo, PodJus Podcast, onde a justiça ganha voz. Um forte abraço. E Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Amém. Tchau, tchau.